precisar de um vocabulário para uma situação específica, né, uma situação diferente, você vai simplesmente anotar e praticar. Como assim, Aline? Bom, vamos supor que você até sabe falar inglês, mas, por exemplo, nossa, precisa passar por uma entrevista de emprego. E aí você precisa aprender, então, o vocabulário lá para se virar na hora da entrevista, né? Normal. Ninguém nasce sabendo. Então, o que você vai fazer? Sempre que você tiver uma situação desse tipo, você vai fazer uma lista com o vocabulário que você vai precisar usar. Então, por exemplo, usando essa questão aqui, vamos supor que você precisa fazer uma entrevista de emprego em inglês. Você vai ter que separar ali um caderninho ou um bloco de notas, whatever, e realmente estudar as palavras que você precisa saber para se comunicar lá na hora da entrevista, né? Então, você precisa saber falar entrevista de emprego em inglês, o nome da vaga que você quer aplicar, você também precisa saber falar sobre a sua formação, um pouquinho sobre a sua história. Inclusive, para quem tem interesse, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico, tá? Essa questão do inglês para a entrevista. Inclusive, nesse vídeo também já dá para vocês aprenderem bastante vocabulário. Então, depois, se esse é o seu caso, né? E se porventura você vai passar por uma entrevista de emprego, eu sugiro que você assista esse vídeo porque vai estar te ajudando muito, ok? Então, sempre que você precisar de vocabulário específico, você vai fazer essa lista, tá? Vai anotar e, claro, vai praticar. Porque o inglês é muito questão de prática de pronúncia, gente. A gente não lê como a gente escreve, né? Igual aqui no português. Então, você precisa se familiarizar com a escrita das palavras e também se familiarizar com a pronúncia. Então, sempre que você for anotar lá as palavras que você aprende, falar em voz alta e associar, né, de preferência com alguma coisa, vocês vão memorizar. Só que vocês têm que estar com essa questão da prática em dia, tá? Tem que fazer prática, porque sem prática, gente, não adianta, vocês não vão conseguir memorizar, realmente se acostumar com aquelas palavras novas, tá? Então, claro, para essa situação, por exemplo, de entrevista de emprego, também recomendo que vocês estudem expressões, né? Expressões fixas, falem em voz alta, façam frases com as palavras que vocês aprendem, né? Utilizem o passo a passo número 1, que eu deixei aqui, a dica número 1, tá? Que aí realmente vai ser sucesso, ok?